Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Dessa vez um Vultos e Sombras, né? E enfim, a gente não teve vídeo semana passada por conta da correria, campanhas, participei da banca da tradutora, né? De uma grande tradutora de italiano que trabalha bastante com a Rafus Press, que é a Júlia, né? Ela se tornou doutora, então foi um momento importante. Fiz uma leitura melhor que eu pude, né? Então me dediquei bastante a isso. E outras atividades aí, algumas resultados foram, digamos, os resultados apareceram hoje, né? Que são os futuros livros da Rafus, né? Então não foi possível gravar muita coisa nesses últimos dias, né? Peço desculpas e vai atrasar um pouco, né? Eu tinha a ideia de trazer como especial da campanha Horrores Estéticos, por exemplo, falar deste livro aqui sensacional, A Post-Mortem Dream, de Ladislau Glima, escritor polonês, não me engano, não é? Tcheco, da Twisted, essa edição lindíssima, né? Da Twisted Spoon Press, que é uma editora tcheca, né? Mas eu não sei se vai dar tempo, talvez eu fale depois, em outro momento, né? Mas para essa campanha talvez não dê. Contudo, hoje eu vou falar de um filme que tem bastante a ver, né, com esses aspectos. Eu elenquei alguns, né? Que é, por exemplo, essa ideia da abjeção, essa ideia da busca do corpo, de um corpo depauperado, né, destruído, em decomposição, mas ainda de um corpo, e uma observação desse objeto sem grandes, digamos assim, romantizações ou construções alegóricas, né? O poema do Baudelaire é o grande exemplo, né? Ele dá o pontapé de partida dos horrores estéticos. Ele mesmo era um esteta, né? Era um crítico de arte, muito refinado. Ele foi um dos primeiros a fazer crítica. Bom, ele foi o tradutor do Poe, mas em termos de arte, ele foi um dos primeiros a perceber o valor de um Goya, né? De vários das artes francesas meio ignoradas pela academia francesa, e por aí vai. Enfim. Esse material estético a gente comentou, né, no vídeo passado, inclusive vamos ter uma surpresa na semana que vem em relação àquele vídeo que eu comentei sobre Georg Heim, por exemplo, né, e essa questão da autópsia, né. A autópsia é uma espécie de topos, né, um lugar comum bastante usual na arte ocidental a partir mais ou menos do século XVII, XVI, com as lições de anatomia, né? São várias lições de anatomia, o Rembrandt fez, ou as lições de anatomia formais, né? Como a do Rembrandt, mais famosa, ou as lições de anatomia informais, como aquele quadro que eu postei no Instagram, né, da Rafus Press, a respeito de um linchamento que ocorreu na Holanda. Um dos mestres, né, como o próprio Rembrandt, ele fez aquele desenho das vítimas do linchamento, e é uma imagem terrível, mas é uma espécie de autópsia, né? Uma imagem que buscou o máximo possível a representação do que aconteceu naquele instante de forma imaginária, porque o pintor não estava nem perto e não era uma testemunha ocular, embora apareça, né, do que aconteceu ali. E aí a gente chega no século XX, na verdade em 1971, e descobrimos esse registro, né, cinematográfico único, que é o filme, é um curta-metragem de 32 minutos, mais ou menos, que se chama The Act of Seeing with One's Own Eyes. É um filme de 1971, como eu disse, feito por Stan Brakhage. Brakhage é um diretor de cinema experimental americano, de tremenda importância, tremenda influência. E ele realizou todo tipo de filme experimental. Ele tem assim, o acervo dele é gigantesco, né? E ele realizou então esse filme em 1971 num necrotério em Pittsburgh. É melhor, antes da gente entrar propriamente no filme, a gente vai ter algumas coisas para falar sobre ele, porque é um filme muito interessante, muito especial, segundo alguns críticos, né? Um crítico que escreveu um artigo mais recente, foi no Halloween, da Little White Lies, que é uma revista, acho que não me engano, inglesa de cinema,
que ele falou que é um filme que tem um caráter meio cult, sombrio, né? É aquele que você encontra naqueles filmes de Sessão da Meia-Noite, né? Que são mais sangrentos, né? Recentemente homenageados aí pelo Tarantino, né? Aquelas sessões assim especiais, né? Com filmes de terror. Ele até entraria, e ele ganhou um pouco esse status, mesmo sendo um filme mais de arte e de, enfim, experimentação, né? Mas voltando, o Stan Brakhage, então, ele era um diretor experimental. O cinema experimental, antes de falar desse diretor especial, ele teve momentos, assim, momentos, digamos assim. No surgimento do cinema, propriamente dito, tudo era experimental, então isso não conta muito. Antes do cinema, durante o cinema mudo, surgiu, aí já quando as indústrias foram se consolidando localmente, né, a indústria americana, a indústria alemã, a indústria russa, foram surgindo experiências, né, experimentos assim, com câmera lenta, com câmera rápida, com montagem, né? É o grande experimento inicial, é como que você faz para conectar aqueles filmes, ou se você filma de uma pancada só, né, num take só. Essas discussões geraram um monte de obras experimentais de grandes diretores, às vezes textos experimentais junto com as obras, né? E foi então um período muito fértil para o cinema experimental, esse primeiro cinema, digamos assim, entre um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial e até o final dos anos 30, ou melhor, início dos anos 30. Não é? Você vai ter uns filmes abstratos, do Hutman, né? Você vai ter filmes surrealistas, e por aí vai, né? Filmes russos, né, com esse aspecto de construção muito próprio do cinema soviético. Com o desabrochar do cinema sonoro e o avanço tecnológico, né, que foi meio que sucessivo, o cinema sonoro, o filme colorido, isso tudo meio que configurando a indústria. O cinema mais industrial, e a própria guerra, né, a Segunda Guerra, o cinema mais experimental ficou um pouco, digamos assim, minoritário, né, ou já sem tanta originalidade, né? E aí vem um segundo momento a partir dos anos 50, né, 60, 70, que você vai ter uma explosão novamente, agora já adaptadas às novas tecnologias, de autores buscando os limites das tecnologias, né? Então o Brakhage, por exemplo, o Stan Brakhage, né, esse que a gente está falando hoje, ele fazia desenhos direto na película, né? Era a técnica dele. Então isso era, quando você assiste, tem aquelas formas, né, que vão passando, que é a película passando, né? É o desenho que ele fez. E é sensacional isso, né? É muito hipnótico, né? São imagens hipnóticas que ele vai construindo com essa paleta de cores, com essa aparente limitação, né, ali da película, mas ele consegue fazer milagres. Aí tem várias animações, quase uma animação, né, que ele usa essa técnica Stella C e tal. Ele então era muito próximo de diretores de cinema como Norman McLaren no Canadá, do National Film Board, que também só que o Norman McLaren foi mais longe, ele também faz o mesmo processo na banda sonora, né, ele também vai marcando, desenhando. Só que o Brakhage também ele fez o que ele chama de documentos, que é onde se encaixa esse filme, que eram filmes experimentais também, focalizados em certas paisagens, certos locais, em certas, digamos assim, formas de vida, né? Pessoas, não é lugar vazio, são pessoas também ali interagindo. Isso vai ter também no nosso filme aqui, o On Eyes, né? The Act of Seeing with One's Own Eyes. E então ele desenvolveu, né, esse filme está dentro de uma trilogia de Pittsburgh, com 2 outros filmes, evidentemente. Esse é o último, da Morgue. O primeiro acho que é a polícia, filma, né, os acontecimentos ali da polícia, e o segundo não me lembro agora.
Mas esse é o necrotério. E o filme em si, ele tem algumas escolhas únicas, né? Assim, quando você assiste, né, uma outra coisa importante, esse filme é bastante difícil de ver. Ele não tem spoiler porque ele não tem uma linguagem de um filme, digamos assim, tradicional. Ele tem uma linguagem própria. Ele tem uma estrutura narrativa, digamos assim, uma espécie de narratividade por imagens, o que é mais ou menos assim uma coisa que vai gradativa, né? Tem um passo gradativo. Você começa, né, com os funcionários do necrotério ali que vão fazer as necrópsias, eles caminhando com uma régua. É muito interessante essa régua feita de papelão que eles usam. Isso é uma coisa que vai ficando porque vai aparecer várias vezes durante o filme. Não sei se isso foi algo que as pessoas desse necrotério usavam, ou se foi alguma ideia do próprio Brackett. Ou seja, aparentemente no início eles estão só medindo, fazendo como se fosse uma avaliação ali da mercadoria, do material. E aí depois, aos poucos, eles vão realmente mergulhando nesse universo desses corpos, né, dessa necrópsia, e aí vai, aos poucos, né, você vai chegando, aí chega um momento que realmente é o próprio trabalho, digamos assim, bruto, literalmente, da necropsia. Então, você tem primeiro esse título, né? É interessante, aliás, dizer que The Act of Seeing with One's Own Eyes é literalmente a necropsia. É o ato de ver com os próprios olhos, né? Seria a tradução direta e literal. E é a palavra que, em geral, designa isso em inglês também, né? É uma gíria, né? Digamos assim, de autópsia, né? Que é você ver realmente uma coisa com seus próprios olhos, né? Para você ver o que estava acontecendo, etc. Então, o título aparece desenhado, é o título da minha thumb também, eu fiz umas distorções, ele aparece mais simples, letras brancas, fundo preto, e aí começa o filme. O filme ele não tem música, isso é uma coisa muito interessante, né? Ele não tem a diegese, né? Ele não tem uma estrutura, como eu disse, não tem uma estrutura narrativa, não tem o que dar spoiler, né? Isso é um filme que não é narrativo, digamos assim, a estrutura dele não é a estrutura de um filme narrativo. Ele não tem música, ele não tem som. O espectador, de certa forma, ele precisa compreender o que ele está vendo só com as imagens. E é bastante perturbador. Eu acho que deve ser muito curioso ver um filme desses no cinema, né? Você vê no Blu-ray, né, é uma coisa, mas no cinema, com aquela comunhão, né, que o cinema propõe, das pessoas na sala, etc., deve ser uma experiência estranha, porque você vai assistir alguma coisa que é bastante íntima, de certa forma. Embora, eu vou chegar nesse ponto, o diretor, o Brackett, ele foi muito inteligente na maneira como ele filmou e montou. Então o filme não tem som nenhum, em nenhum momento. Então começa o filme e você já é apresentado a esses corpos, né, que estão ali em aquelas, bancadas, né, e algumas macas, né, com aquelas rodas e tal. É interessante o filme porque, de cara, assim, já nas primeiras cenas, você tem aquela associação de claro e escuro das composições rembrandtianas, né, das composições holandesas da Era de Ouro, né, da pintura holandesa, que é justamente a época do Rembrandt, né. Então, é nitidamente um foco estetizante, embora não seja um foco, digamos assim, que esvazia, que edulcora as imagens. As imagens têm um potencial bruto muito intenso, afinal, digamos assim, são médicos, de certa forma, que estão lidando com pacientes que não reagem. Então, eles não têm muita firula, né?
E é interessante também porque esse aspecto pictórico ele vai se tornar cada vez mais, né, essencial digamos assim, no desenrolar do filme. Então, assim, em certos momentos ele vai usar algumas lentes, acho que telefoto, né? O filme foi filmado em 16mm, é nítido. Teve alguma transferência digital, talvez, para 35, a versão que veio da Criterion. Então, a qualidade é muito boa, mas provavelmente eles usaram algum instrumento de captura, né, digital, porque com certeza a fonte, né, a fonte original ela é em 16mm. E ele usou, me parece, bastante telefoto, né, lentes de tele, né, porque isso é um aspecto até interessante da filmagem em si, da fotografia, né, ele evita focalizar muito rostos, né, focalizar muito o corpo, né, assim, o rosto dos corpos, né, ele tenta fazer uma espécie de poupar, né, de um certo sensacionalismo, tanto o espectador quanto as pessoas que estavam ali trabalhando, de certa forma, né, quer dizer, de certa forma não, trabalhando de fato, e que, enfim, é bastante desagradável você ser exposto, né, então ele toma o máximo cuidado para isso não acontecer. E eu acho que tem só um personagem, de certa forma, que é o dono da régua. Eu não sei se ele é o dono da régua, mas é um dos que manipulam essa régua de papel, de papelão. É uma régua que parece um verniz, né? Um papelão brilhante, que vai ficando sangrento, né? Conforme vai sendo usado. Ele faz as gravações, né? Então ele aparece. Né? Talvez ele tenha entrado em acordo lá com o diretor. Parece, provavelmente, senão ele teria filmado todos, né? Os outros não, estão sempre de máscara. Ele filma muito as mãos, aí o aspecto bastante pictórico, né? Artístico. E assim, conforme os corpos vão sendo destripados, né? A imagem se torna mais abstrata, são vermelhos, verdes às vezes, umas tonalidades meio escuras, assim, puxando para o preto, né? O ambiente é muito escuro, né? Não precisa de muita luz ali, né? Então o ambiente é um pouco escuro. E isso tudo é muito focalizado na filmagem, né? A fotografia tem um cuidado enorme em pegar esses detalhes, né? Então é nitidamente uma recuperação, né, de uma certa concepção de arte que o Brakhage obviamente estudou muito, mas ao mesmo tempo é a filmagem de uma prática de autópsia, né? Então é interessante como ele não é sensacionalista, ele não estiliza, não edulcora, mas tem uma estilização artística, embora não perca com isso o caráter de documentação mesmo, né? De documentário. O Brakhage não gostava muito desse termo documentário, ele trabalha com documentos. De fato, o documentário ele tem uma forte tendência à manipulação. Isso desde a época dos clássicos do Homem do Norte, né? O Nanuque o Esquimó, não é? Homem de Arã, né? O Nanuque o Esquimó, mas já desde aquela época, não é, do Flaherty, né, dos grandes assim documentaristas, tem essa tendência, não tem como, porque de certa forma o documentário ele se apega a uma estrutura narrativa, né, e aqui não existe isso, como eu disse, embora exista, né, a régua, certos aspectos ali do próprio manuseio, né, dos corpos, indicam, digamos assim, um processo que vai se desenvolvendo. E essa progressão cumulativa digamos assim, do inerte para aquilo que foi trucidado, digamos assim, usando uma expressão mais brutal, mas é mais ou menos o que você sente quando você vê aquilo, né? E então é uma obra muito única, ela trabalha bastante os aspectos estéticos que estão presentes nas obras da nossa campanha Horrores Estéticos. É um exemplo bastante contemporâneo de criação dentro desse filão do horror estético, que é um filão único, né? Quer dizer, eu meio que refleti sobre isso, mas a própria tradutora, né, Júlia Lobão, também está pesquisando mais ou menos os mesmos tipos de concepção.
Então acho que é um caminho que já está se delineando na pesquisa acadêmica e na pesquisa em geral, nas edições, né? Então vale a pena ser visto esse filme, mas ele é muito raro, eu não sei de nenhuma edição em CD ou DVD no Brasil, muito menos em streaming, dedicada a Bracket. Eu acho que só importando da Criterion, que é a coleção definitiva, embora não seja mais completa, né? E é a única forma de conhecer ou assistir esse filme, né? Ou talvez procurando na internet, mas é bem difícil de achar. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que, sei lá, consigam achar esse filme, que vale muito a pena ver. É um filme muito interessante, embora único e muito diferente das experiências narrativas usuais. Então vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Apoie a campanha, conheça e apoie. E até a próxima.